Você já se perguntou por que Deus se importa com as minhas dívidas? Sim, Ele se importa, porque as dívidas não são apenas números no banco, são prisões invisíveis que sufocam a sua fé e roubam a sua paz. Hoje nós vamos falar sobre libertação financeira, sobre como a fé e os princípios bíblicos sobre dinheiro podem quebrar o ciclo da escassez e te levar para um novo nível de prosperidade cristã. Deus nunca te chamou para viver endividado, Ele te chamou para ser cabeça e não cauda, para emprestar e não tomar emprestado. Mas muitos ainda estão presos em uma mentalidade de escravidão financeira, achando que a pobreza é humildade. Não, meu irmão, pobreza não é virtude. Sabedoria é virtude, mordomia é virtude, obediência é virtude. E hoje é dia de entender o coração de Deus sobre o dinheiro e descobrir o plano de libertação que Ele escreveu para você. A palavra de Deus fala muito sobre finanças. São mais de 2.000 versículos que tratam sobre dinheiro, riquezas e generosidade. Mas por quê? Porque aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Deus sabe que o dinheiro pode ser uma ferramenta de bênção ou uma armadilha de escravidão. A dívida não é apenas uma questão econômica, é um sintoma espiritual. Quando o inimigo não pode te prender com o pecado, ele tenta te prender com o peso da preocupação. E quando você vive preocupado com as suas contas, você perde o foco no propósito. Mas o plano de Deus é simples: libertar a sua mente antes de libertar a sua conta. Provérbios 22:7 diz: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. E Deus não quer filhos servos das circunstâncias. Ele quer filhos livres para servir o reino. E eu quero falar contigo aqui sobre 3 princípios. Princípio número 1, consciência espiritual do dinheiro. O dinheiro é neutro, ele não é santo e nem profano. É o coração que define. Quando você entrega a sua área financeira a Deus, você muda o significado do que é ser próspero. Prosperidade cristã não é ter muito, é ter o suficiente para cumprir o propósito e abençoar outros. Princípio 2, honra e obediência. A obediência financeira é espiritual. O dízimo, a generosidade e o contentamento são armas contra o espírito de miséria. Não porque Deus precise do seu dinheiro, mas porque você precisa aprender a confiar. Princípio número 3, planejamento e fé em ação. Ser espiritual não é ser irresponsável. Deus é ordem, estratégia e propósito. O livro de Provérbios fala de planejamento, de guardar no tempo de fartura e construir com sabedoria. Planejar é espiritual. Organizar é a fé em movimento. Dinheiro não é o problema é o comportamento diante dele. Pessoas sábias não pensam em quanto ganham, mas em como agem. E quando alinhamos o nosso comportamento com os princípios do reino, a provisão flui com propósito. Eu vou te dar exemplos de aplicação, tá? Um exemplo de aplicação emocional desses princípios é que você pare de se culpar por erros financeiros do passado. O perdão de Deus também alcança a sua área financeira. Liberte-se agora mesmo da vergonha e recomece com fé. Um exemplo de aplicação espiritual é que você ore sobre as suas finanças. Antes de qualquer decisão, peça discernimento e direção. Deus se importa com cada número no seu orçamento. E um exemplo de aplicação relacional e profissional é que você trabalhe com propósito. Seja excelente, honesto, íntegro. Prosperidade é consequência de um coração alinhado e uma mente renovada. Amado, feche os teus olhos e repita comigo essa oração, tá? Repete comigo. Você vai orar agora sobre a tua área financeira. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Senhor de todo ouro, de toda prata, hoje eu me coloco diante de Ti em rendição total. Eu coloco diante de Ti, do Teu altar, todas as áreas da minha vida, inclusive e principalmente a financeira. Nada é meu, tudo é Teu, tudo vem de Ti e tudo volta para Ti. Senhor, eu rejeito agora toda a mentalidade de escassez que me aprisionou por anos
Eu quebro em nome de Jesus toda crença errada sobre dinheiro, toda voz maligna que me convenceu de que prosperar era pecado, de que ser abençoado era egoísmo, de que eu precisava viver no limite para provar a minha fé. Eu renuncio essas coisas, essas mentiras agora, em nome de Jesus Cristo. Eu corto toda a maldição hereditária que contaminou a minha mente e as minhas mãos, todo padrão de fracasso, dívidas, desperdício, medo do futuro, inveja, comparação e autossabotagem. Senhor, liberta-me da intimidação maligna que tenta fazer retroceder toda vez que eu dou um passo de fé. Tira de mim o medo de prosperar, o medo de ser rejeitado, o medo de errar, o medo de não ser digno. Eu sou teu filho, eu fui chamado para administrar recursos do reino. E eu quero fazer isso, Pai, com sabedoria e generosidade. Espírito Santo, sopra sobre mim agora, dá-me sabedoria divina para gerar e multiplicar e administrar grandes recursos. Ensina-me a ser fiel no pouco, constante no muito e disciplinado nas sementes, grato nas colheitas e generoso em todo o tempo. Senhor, eu te entrego o controle das minhas finanças. Não quero mais viver na força do meu braço. Quero depender da tua direção, do teu tempo e do teu propósito. Que o Senhor seja o gestor da minha colheita. Que o teu Espírito me ensine a honrar, a ofertar, a semear com uma fé genuína. Que todo o dinheiro em minhas mãos sirva à tua vontade. Em nome de Jesus. Querido, profetize também sobre a tua vida. Diga assim: hoje eu abro a minha boca com fé e profetizo, ligando no céu e na terra. Hoje eu declaro que a minha vida financeira pertence ao reino de Deus. Nenhuma força das trevas, nenhuma maldição antiga, nenhuma limitação mental vai me prender no passado. Diga: eu nasci para reinar e viver em fartura. Eu nasci para ser canal e provedor da minha casa. Eu sou filho do rei e a herança do rei é abundância. Eu declaro que toda mentalidade de falta está sendo arrancada da minha mente agora, e eu não penso mais pequeno, eu não espero o mínimo, eu espero o impossível, porque o meu Deus é ilimitado. E a partir de hoje, a minha mente é moldada pelo Espírito Santo. Eu penso como quem foi feito à imagem do Criador. Eu declaro que toda escassez está sendo destruída agora da minha vida. Eu declaro que toda dívida está sendo dissolvida no poder da tua graça. Eu declaro que a provisão do céu está fluindo sobre mim agora, sobre a minha casa e sobre a minha descendência. Eu declaro que toda a intimidação maligna está sendo silenciada e o medo da escassez não governa mais o meu coração. O medo de fracassar não dita mais as minhas decisões. O medo de ser próspero acabou, porque agora eu sei, prosperar é servir melhor. Eu declaro que todas as maldições hereditárias estão sendo quebradas. Eu não repito a história dos meus antepassados. Eu honro o meu passado, mas caminho para o novo. A minha linha geracional agora está limpa, livre. Onde antes havia dívida, agora há colheita. Onde havia vergonha, agora há honra. Onde havia falta, agora há abundância. Eu declaro que a minha mente é sábia e estratégica e gero recursos com criatividade divina. Eu administro com inteligência espiritual. Eu sei quando plantar, eu sei quando esperar e eu sei quando colher. O Espírito Santo me ensina a prosperar com propósito. Nada em mim é vaidade. Tudo em mim é missão. Eu declaro que sou livre do peso das dívidas e da ansiedade financeira. As dívidas não me definem, os boletos não me dominam, o sistema não me controla. Eu vivo sob o sistema do reino e no reino há provisão contínua. Eu declaro que as fontes estão se abrindo. Novas portas estão sendo destrancadas, novas ideias estão brotando, novos contratos, novos projetos, novas alianças, elas estão sendo agora liberadas. O favor de Deus me acompanha onde eu coloco os meus pés. Eu declaro que as minhas mãos são abençoadas e tudo que eu toco prospera.
Tudo que eu faço frutifica. Tudo que eu entrego retorna multiplicado. Minhas mãos não são de falta, são de criação. Minhas mãos não seguram, elas semeiam. Eu declaro que minha casa é território de abundância. Não há miséria onde há adoração. Não há escassez onde há generosidade. A minha família é um exemplo de prosperidade com propósito. Os meus filhos herdarão sabedoria. Eles aprenderão a confiar e não a temer. Eu declaro, vivo uma nova estação financeira. As portas do céu estão abertas sobre mim. As estratégias do reino estão sendo derramadas sobre mim. As conexões divinas estão sendo ativadas. E o Espírito Santo está me guiando a lugares de honra e de abundância. Eu profetizo sobre mim, com fé inabalável, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E declaro com toda a autoridade do reino que a partir de hoje eu vivo em paz, descanso e prosperidade. Profetizo que entro em uma nova estação financeira na minha vida. Uma estação de sabedoria, abundância, generosidade e descanso. A pobreza acabou, o medo acabou, a dúvida acabou e agora eu vivo pela fé. Em nome de Jesus. Amém. Querido, se essa mensagem falou com você, não pare por aqui. Conheça o treinamento Origem, que é baseado no método Resiliência em 3 dimensões. É onde você vai aprender a alinhar espírito, alma e corpo com o propósito de Deus. O link está aqui na descrição e uma transformação começa agora. Fique na paz e um forte abraço. E aí, gostou do vídeo? Se você tem assistido os nossos conteúdos e ainda não se inscreveu aqui no canal, ainda não faz parte da Tribo Resiliência, se inscreve aí agora e já aciona o sininho para você ser avisado quando tiver alguma novidade. Ok? Eu estou deixando aqui do lado mais 2 indicações para você. Aproveita, clica ali agora e já assiste também. Forte abraço!